A grande diferença entre um início de história difícil e um grande final feliz pode estar em ressignificar o sentido das coisas. Gênesis 35, do verso 16 até o verso 21, diz assim: Depois que partiram de Betel, rumaram para Efratá. Raquel, porém, sentiu fortes dores e entrou em trabalho de parto quando ainda estavam a certa distância da cidade. As dores de parto aumentaram e a parteira lhe disse: Não tenha medo, você terá outro menino. Raquel estava quase morrendo, mas com seu último suspiro chamou o menino de Benoni. O pai do bebê, no entanto, o chamou de Benjamim. Assim, Raquel morreu e foi sepultada junto ao caminho para Efrata, ou seja, Belém. Sobre o túmulo de Raquel, Jacó levantou um monumento de pedra que está lá até hoje. Então Jacó seguiu viagem e acampou além de Migdal-Eder. Amém? Em muitos momentos da nossa vida, a gente se depara com situações e prontamente a gente já se posiciona querendo narrar o final da história que a gente ainda nem chegou. Nunca aconteceu isso com você? Às vezes você vê aqueles eventos americanos onde eles colocam vários carros em fileira num grande estádio e um motociclista vai pular sobre 20 carros e cair lá do outro lado. Na hora que se dá início daquela manobra, geralmente você já começa a imaginar o que vai dar errado e você monta um filme na sua cabeça aonde há uma queda, há uma morte talvez ali do motociclista que vai se quebrar tudo e não vai conseguir. E quando acontece a realidade, você se surpreende com algo que não fazia sentido na sua imaginação. Aqui nessa história, Raquel, esposa de Jacó, está em uma grande transição, né? Eles estão indo para outro lugar, estão numa longa viagem. E no meio desse percurso, ela começa a dar à luz, porque ela estava ali esperando um bebê. Tudo aquilo que a gente imagina como algo bonito no momento de um nascimento, naquele momento não aconteceu dessa forma naquele momento. Começou a aparecer um cenário mais trágico do que milagroso. Por conta das suas fortes dores, já começaram a entender que ela estava partindo para a morte, ao invés de conseguir dar à luz e ficar bem. Se você estudar um pouco a história do povo judeu, você vai ver que toda a parte de nomes tinham significados. Jacó, por exemplo, foi um nome dado com o significado de aquele que agarra o calcanhar, porque foi assim o nascimento dele, que agarrou o calcanhar de seu irmão Esaú na hora do seu nascimento. Raquel, ela está dando um nome com sentido naquilo que ela estava passando na hora, que foi um nascimento muito difícil, um parto muito difícil. Então ela nomeou o seu filho por Benoni, filho da minha dor, porque ela estava passando por um momento e aquele significado era isso. É um filho que nasceu da minha dor, um filho da dor. Olha que nome difícil. Imagine o quanto isso impactaria a vida de, no caso, o filho que se chamaria Benoni. Quando alguém lhe perguntasse o que significa esse seu nome, ele diria: eu sou o resultado de uma dor, de um grande sofrimento. Na hora do nascimento, eu matei a minha mãe. O que seria da vida deste menino que já carregaria consigo esse significado de existência? O meu nome significa que eu matei a minha mãe para poder nascer. Olha que coisa horrorosa. Porém, Jacó, nesse momento, interviu, ele interrompeu e disse: não, o nome dele vai ser Benjamim. Benjamim, que por significado tem como filho da minha mão direita, filho da minha força. Este que em meio ao cenário de caos, em meio ao cenário de morte ali, ele não morreu, ele veio e sobreviveu ali, ele foi retirado do ventre com vida. Então, aquilo que parecia um significado de resultado de morte,
foi transformado em resultado de força. Filho da minha mão direita. É isso que Deus muitas das vezes está nos mostrando, está nos dizendo. Parece até que você pode ter vindo em uma realidade que não era favorável ao seu cenário atual. Uma realidade onde não mostrava que tudo iria dar certo. Assim como o motociclista vai sair pela primeira rampa e pular todos aqueles carros e você olha e na hora que a moto dispara você fala, não vai dar. Não vai chegar, a distância é muito longa, a moto vai cair antes e ele vai acabar morrendo porque é impossível. Com essa moto que ele está, com essa rampa que ele foi, com a velocidade que ele saiu, não vai dar em nada esse negócio. E muitas das vezes na nossa vida, a gente quer colocar o significado do resultado das coisas com base no início da história. Eu quero falar para você hoje que nós não podemos fazer isso. Não podemos levar em conta aquilo que nos gerou para que a gente alcance o resultado que a gente tanto espera. Então a palavra hoje desse vídeo é ressignificar. Eu acredito que a psicologia, a psicanálise vai usar muito também isso para a vida de muitas pessoas, mas aqui na Bíblia nós encontramos algo relacionado a isso, porque quando você entende que Deus traz ressignificado, quando Deus ressignifica, Deus ele traz um novo sentido, você para de aceitar rótulos que te limitam para prosseguir. Rótulos que limitam o seu alcance, sabe? É como se depois que você saltasse com a moto, pessoas tentassem colocar a mão no céu e segurar a moto que está voando, ou jogar um vento contrário para que a potência do salto não seja suficiente para alcançar o final, o outro lado, o objetivo. Então, você precisa ressignificar a sua vida. Eu não sei o atual cenário que você se encontra, mas eu posso garantir a você que existe um porquê e um para quê de tudo o que a gente vive. Para quem conhece um pouco da minha história, você que está no canal, se ainda não viu, tem lá o meu testemunho, você vai encontrar que eu tive um problema gravíssimo com o significado do início da minha trajetória. E se você ir vendo lá durante o testemunho, você vai encontrar o momento em que eu entendi o real significado de tudo aquilo que eu vivi, e isso transformou a maneira como o futuro chegou para mim. Isso transformou a maneira como eu resolvi as coisas, como eu aceitei o controle do Senhor sobre a minha vida. E isso renovou as minhas forças e me deu um novo sentido, ressignificou. Aquilo que era luto se tornou esperança. E eu quero dizer isso para você hoje. Se o cenário da sua vida é um cenário de luto, você pode ressignificar para um cenário de esperança. Assim como aqui na história do filho de Jacó, ele não permitiu que o seu filho tivesse seu início, por mais que era o que mais combinava com ele, era o nome Benoni, que era filho da morte, que era filho da dor, ele não permitiu, ele ressignificou, é o filho da força. Em meio ao cenário de morte, ele saiu com vida. É isso que você precisa receber, aceitar hoje na sua vida e pôr em prática. E o ressignificar é o conselho de 3 que eu quero te passar hoje. Esse primeiro, né, com certeza, eu já estou dizendo aqui, você não pode se deixar levar pelo cenário inicial da tua história para que isso defina o final das coisas. Por favor, não faça isso. Lembra comigo aqui agora, olha só, na história de Jesus ele se deparou com um rapaz que era cego e pessoas ao seu redor estavam ali questionando o porquê. Pessoas estavam perguntando o significado daquilo. Eles falaram assim: ué, será que ele é cego de nascença pelo pecado dos pais? Ou será que é pelo pecado dele mesmo? Né? Que é uma pergunta estranha, porque como alguém peca antes do seu nascimento? Isso é um assunto para outra hora. Eu quero que você entenda o seguinte: Jesus, quando se deparou com esse pensamento das pessoas e essas perguntas sem sentido, ele disse assim: olha, nenhum nem outro. O significado do seu nascimento é que era necessário isso para que houvesse a manifestação da glória de Deus perante todos aqui. Então ele foi curado pela glória do Senhor. Ele voltou a enxergar e aquilo mudou a história de todos aqueles que estavam naquele lugar. Então, muitas das vezes, se você entender
se você tiver uma cosmovisão, né, da situação, se você olhar como Deus enxerga tudo, você vai ver que existe algo muito maior. Existe um novo de Deus que vem para a sua vida quando ela é ressignificada pelo Senhor. O segundo conselho que eu preciso deixar aqui é que você confie no caráter de Deus. Confie no caráter de Deus. Por mais que pareça que a situação foi injusta no início da sua história, você pode ter certeza que Deus planejou algo melhor no final da tua vida, no final da história que você está vivendo. Com certeza você precisa confiar. Se você está buscando ressignificar a sua vida, buscar um novo sentido para os fatos difíceis da sua história, você precisa confiar no caráter de Deus e entregar o fim da história nas mãos dele. Porque com certeza é ele quem vai garantir que o significado da tragédia do início seja a bênção do final. Confie no Senhor, confie nele hoje. Entregue a ele a tua história hoje e comece a dizer a ele que é ele que deve cuidar de tudo, porque se ele cuidar, assim vai dar certo. O terceiro conselho é que você precisa se cercar de pensamentos e pessoas que acreditam no milagre. Os seus pensamentos precisam acreditar no milagre, na transformação de Deus. Você precisa exercitar a sua fé. Deus fala em sua palavra: os pensamentos que tenho sobre vós são de paz e não de mal. Olha só, Deus tem bons pensamentos ao teu respeito, não importa o cenário que você está ou o cenário que você iniciou a sua trajetória. O ser humano muitas das vezes tem o hábito de se acostumar e buscar situações de conforto no meio de pensamentos negativos, pensamentos que dão sentido à tragédia e não ressignificado. Às vezes a pessoa ela vai se sentir melhor se ela entender, olha, é melhor eu aceitar o início trágico da minha vida para que eu possa dar continuidade e ter uma nova vida. Infelizmente, muitos psicólogos vão até te instruir a fazer isso. Você precisa aceitar o início da sua vida. Você precisa aceitar que aquilo que passou, passou e é por isso que você é assim. Nós não acreditamos nisso. Nós, transformados pelo Senhor, eu e você, que está assistindo esse vídeo, que eu acredito que se ainda não foi, está em processo de transformação. Nós acreditamos que aquilo que aconteceu é para que haja um significado novo através da presença de Deus na sua vida e na minha vida. Pare de ficar se cercando de pessoas que concordam que a tragédia da sua vida foi porque tinha que ser. Não foi porque tinha que ser. Foi porque o Senhor tinha algo para transformar em você. Para concluir, eu quero dizer a você que a forma como você nasceu, a forma como você iniciou a sua trajetória, as palavras que você ouviu, as situações que você enfrentou, aquilo que disseram sobre você de maneira negativa, nada disso importa. O que importa é que tudo isso pode ser o início do seu testemunho. Tudo isso pode ser aquilo que vai fazer sentido no futuro. E eu quero dizer a você que não deixe com que o início trágico de alguma situação defina quem você é e quem você vai se tornar. Eu quero dizer a você que você é um escolhido de Deus para ser transformado, para transformar mais e mais pessoas, assim como Deus tem feito na minha vida, vai acontecer também na sua, em nome de Jesus. Pai, eu oro por esse que está me assistindo neste momento. Em nome de Jesus, clamo para que o Senhor vá no mais profundo, no mais íntimo da sua alma e dos seus pensamentos e encontre ali aquele dia, aquele histórico, aquele fato que atrapalha tanto essa pessoa de prosseguir, para que ela possa, Deus, ressignificar, entregar nas tuas mãos a sua vida e ter um novo sentido para as coisas, assim como elas devem ser, segundo a sua vontade, em nome de Jesus. Amém. Amém? Obrigado por assistir esse vídeo. Ó, deixa um like aí, eu peço a você. Compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Eu quero que esse canal seja uma ferramenta de transformação e que as pessoas possam encontrar uma nova vida com o Senhor Jesus aqui. Então eu peço que você possa compartilhar para o máximo de pessoas esse vídeo e também se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e fica aí. Toda terça, às 6h45 da manhã, tem vídeo novo aqui. Tchau, gente. Valeu.